Então, boa noite a todos. Vamos iniciar nossos trabalhos dessa noite com uma oração. Nos pedindo a Deus, nosso Pai, que auxilie em mais uma noite de trabalho aqui nessa casa, que a espiritualidade amiga se faça presente, que toda palavra dita aqui possa acalentar os corações dos encarnados e desencarnados, que possam voltar para suas casas um pouquinho melhor do que chegaram, possam receber o amparo, o alento da espiritualidade, cada um conforme suas necessidades e o seu merecimento. E com a oração do Pai Nosso, iniciamos os trabalhos dessa noite. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males, que assim seja. Então, antes da gente começar, só dando um recadinho sobre os nossos trabalhos de sábado com as crianças. Nós, todo final de mês, para quem ainda não sabe, nós fazemos a entrega de alimentos, né, para as crianças que participam da evangelização, da Casa Espírita. E a gente está arrecadando a próxima entrega, não nesse sábado, no outro. Então, quem quiser contribuir, quem quiser avisar os seus conhecidos, é muito bem-vindo. Qualquer tipo de alimento, leite, a gente precisa bastante desse auxílio, né? E quem não puder trazer alimento, a gente aproveita também a doação em forma de dinheiro, Pix, enfim, que aí a gente direciona para isso, tá? Então, hoje, eu trouxe um assunto para a gente conversar, que seria reconectando-se à fonte, né? É mais uma conversa mesmo, eu quero que vocês fiquem bem à vontade para estar acrescentando, para estar comentando alguma coisa. E eu achei esse assunto, eu estava pensando em que assunto que a gente poderia estar conversando aqui nessa noite, e eu achei esse assunto através de um textinho pequeno que eu li essa semana no Instagram, que eu vou ler para vocês, até de uma autora. É bem pequenininho, só para introduzir esse assunto mesmo. Uma fase difícil não determina uma vida ruim. Todo incômodo te direciona para um lugar melhor. Nada acontece com você, tudo acontece para você. Olhe de maneira diferente para seus problemas. A espiritualidade trabalha a serviço da sua evolução, nunca contra você. Conecte-se a algo maior do que você enfrenta nesse momento. O ego gosta de desafios. Quanto mais você aumenta o problema, mais desafiador será solucioná-lo. Inconscientemente, isso é satisfatório. Viver um tempo de paz não significa viver um tempo em que nada aconteça. Significa que as situações não controlam mais você. Então, com esse textinho aqui, partiu a minha ideia do assunto que a gente ia conversar essa noite. E aí me fez pensar, né, o quanto todos nós passamos por momentos desafiadores na vida, né? E não tem escapatória, né? A hora é uma coisa, a hora é outra, as fases da vida vão encaminhando e novos problemas vão surgindo, né? Eu me lembro quando eu estava na faculdade, que o problema era a faculdade. Aí saiu da faculdade, o problema era trabalho. Aí foi trabalhar, aí o problema era conseguir alugar
um apartamento para morar. E assim vai, né? Os problemas vão acompanhando a fase da vida. Fora, né? Isso no processo de evolução, de andamento da vida de cada um nessa existência, fora os problemas diários que a gente ainda enfrenta, né? Só que quando a gente está inserido no problema, se ele é muito grande, ou se a gente torna ele muito grande, a gente acaba ficando cega, né? Por aquele problema. E o que essa questão de se conectar com a fonte, que eu venho falar hoje, seria mais voltado para a gente aprender a distinguir a situação que está na nossa vida do que da nossa vida em si, né? A nossa vida em si é uma coisa, a situação em que está a vida é só um pequeno grão diante de toda aquela existência, né? E que às vezes a gente faz aquele grão imenso, né? Na grande maioria das vezes, né? E a visão que a gente tem, lembrando, né, que nós somos seres espirituais vivendo uma experiência terrena, né? Então, quando a gente volta nessa consciência, a gente se automaticamente vê o macro, né? Então, o problema que eu estou vivendo, eu não sou aquele problema. Ele tem solução perante um ser imortal, né? E muita solução ele tem. Ou se não tem, solucionado está, como a gente fala, né? E a visão, infelizmente, a gente, como encarnado, a gente tem uma visão muito limitada, muito materialista, muito terrena, né? Como se estivéssemos enxergando a realidade por uma fechadura da porta, né? Então, a gente vê aquele espacinho ali, imagine aquele espacinho que a gente está vendo. Quando, na verdade, se a gente permitir abrir essa porta, a gente começa a perceber a imensidão que é, né? E a partir do momento que a gente se torna consciente disso, que somos seres eternos, o olhar diante a isso muda completamente, né? Se olharmos no macro, como eu falei. Eu vou ler mais um trechinho aqui. Eu vou lendo esses trechos para complementar o que a gente está conversando. Um trechinho da Joana de Ângeles, que até acho que a prima mandou no grupo essa semana. Ou semana retrasada. Não te preocupes mais e siga amando, que ao final dessa jornada, ao olhares para trás, perceberás que as pessoas, os problemas e mesmo esse mundo nunca existiram como tu os via. Eles só foram colocados em torno de ti para te dar oportunidade de evoluir enquanto espírito. Se viveres assim na consciência da imortalidade da sua essência divina, quando chegar o último dia desse corpo aqui na Terra, verás que a luta nunca foi contra o outro. O tempo inteiro foi entre você e você mesmo. O maior desafio da criatura humana é a própria criatura humana, né? Ou seja, também acrescentando em outras palavras o que a Joana de Ângeles quis dizer, é que nem tudo vai fazer sentido agora, né? Na nossa existência. Eu tô passando uma injustiça muito grande, eu só faço caridade, eu só vivo pelos outros, como é que essa injustiça vai me acontecer? É esse o retorno que eu tenho. Mas a gente tá olhando muito imediato, né? A gente não tá olhando todo. Então, por isso que nem tudo vai fazer sentido. A grande maioria não vai fazer sentido agora, nessa existência, né? Mas a gente nem imagina, nem faz ideia tudo que a gente passou, fez, falou, acusou, maltratou, matou, às vezes, né? Como sendo um ser eterno, né? Então, se a gente está na nossa melhor encarnação, então a gente sabe que lá atrás era só coisinha boa, não era, né? E por isso que Deus nos deu o esquecimento, né? Esse dom que para que a gente possa aguentar, né?
a barra e não atrapalhe também, né, a existência atual. Então, essa aqui é a primeira parte que a gente conversou, é mais voltado a essa cegueira que a gente vive, vamos dizer assim, né? E agora eu vou entrar numa segunda parte, que é mais voltada à fé, né? Que não deixa de ser o reconectando-se à fonte, né? Nada mais é do que a fé. Eu começo com uma pergunta para a gente refletir. O que você faz hoje para cuidar da sua alma? Né? A gente tem o costume diário de cuidar do corpo, né? De alimentar, de tomar banho, enfim, de ir no médico, tomar remédio, de cortar o cabelo, inúmeras coisas, né? Mas o que a gente faz para cuidar da alma, né? Que é uma coisa assim tão óbvia, porque faz parte, né, da criação, a gente é corpo e alma. E por que a gente só cuida do corpo, né? Na grande maioria das vezes. A gente vem culturalmente, de uma educação que não se trata isso como uma necessidade direta, né? É falado, mas religião, pô, né? E vai muito além disso. Então, esse é o conectar com a fonte, né? Com o divino, com a nossa espiritualidade, com o nosso eu interior, né? A nossa parte energética e espiritual, ela também precisa de cuidado diário. E como é que funcionaria esse cuidado, né? Cada um precisa encontrar em si uma forma de se conectar com a fonte. E tenha certeza que quando você encontrar, irá se abastecer, né? É como se fosse um celular que precisa ser carregado, né? E na falta dessa carga, a gente acaba causando perturbação para nós mesmos, ansiedade, angústia, né? E a gente vai ficando cada vez mais ansioso, e não percebe. E vai se envolvendo por aquilo, né? Cada vez mais. Aí, às vezes, a gente vem e toma um passozinho melhor. Tá, beleza. E, de repente, com açúcar, né? Pela falta da disciplina diária da gente se conectar com essa fonte, né? Eu uso um exemplo meu, que a minha psicóloga falou da questão da respiração. Ela me disse, você faz uma respiração consciente, de realmente se concentrar na respiração, que é uma coisa natural, tá aí o tempo todo. A gente não precisa prestar atenção para poder respirar. Não, flui, né? Mas se a gente parar para prestar atenção nela, imediatamente a gente vai para o estado consciente do agora, né? E esses 10, 15 minutinhos que a gente presta atenção nessa respiração, faça uma leitura edificante, faça alguma coisinha, de manhã principalmente, isso dali vai te alimentar, te nutrir, te conectar para o resto do dia, né? Porque é como se fosse uma cargazinha, foi isso que ela me usou como exemplo e que eu achei muito interessante. Quando eu me interiorizo ali de manhã cedo, por 10 minutos, tá? Dou a minha carguinha diária, né? Beleza. Aí acontece um problema ao longo do dia, eu tô abastecida, né? Eu tenho aonde buscar carga, do que se eu não tô. Aí eu já me afundo de vez, né? E já reclamo, nada vai dar certo. E aí tudo é energia e puxa, e tudo não vai dar certo mesmo, né? Principalmente porque nosso mundo que a gente vive é cheio de distrações, né? Materiais, mentais. Então, é muito fácil a gente desconectar da nossa fonte divina, né? E o que Deus coloca no nosso caminho é exatamente aquilo que a gente precisa para evoluir e amadurecer como alma, como espírito,
né? Então, por isso que muitas vezes o que acontece que a vida, a existência nossa é uma grande escola, né? Então, se a gente reclama, não reconhece, não passa por aquela lição, mas não aprende, né? Porque a lição vai repetir. Muitas vezes, quantas vezes a gente percebe, né? Ah, mas de novo esse problema. Ah, mas de novo está acontecendo isso. Para mim já aconteceu várias vezes, né? Mas por que eu tô passando por isso de novo? Então, né? Aquela chamadinha de orelha da atenção do Cristo. Ó, presta atenção. Tá acontecendo de novo por quê? O que tu precisa aprender, né? E outra coisa que a gente acha, às vezes, né, nossa ansiedade, a nossa angústia é que, eu tô sempre atrasado, né? Eu devia estar no meu trabalho super evoluído lá para frente, eu devia já ter uma casa, eu já devia ter um... Mas tudo está perfeitamente na ordem do Criador, né? Nada está adiantado e nada está atrasado. Claro que isso não faz com que a gente sente e se acomode, né? Se você está fazendo a sua parte, o que está sob seu controle está sendo feito, né? Fora isso, vai além, né? Só que muitas vezes a gente se angustia por não ter esse controle, né? Eu já queria estar melhor, eu já queria estar lá na frente. E se a gente para pensar no mundo hoje, as pessoas estão muito carentes, mas não é uma carência do outro, é uma carência delas mesmas, de nós mesmos, né? Só que, como há essa falta de análise, de autoconhecimento, de espiritualidade, de entendimento, de conexão, a maioria procura dentro dos outros, né? Encontrar nos outros aquela pecinha para preencher o que está faltando nela. E muitas vezes até acha o outro, mas não completa. Mas não é isso, né? Mas eu acho que tem que ser outra pessoa no relacionamento. Ou acho que tem que ser outro trabalho. Acho que tem que ser outra casa, essa não tá legal, né? Mas o probleminha, a falta da pecinha, é de nós mesmos, né? De completar interiormente. E a gente encontrando maneiras de se preencher de si mesmo, aos poucos essa carência vai cessando. A gente vai se sentindo mais completo. E essa conexão com a fonte, ela não se cria do nada, né? Nós, na verdade, assim, a gente sempre teve essa conexão, né? Porque nós somos criados por Deus, todos nós, né? A sua imagem e semelhança. Então, ela está ali dentro, adormecida, essa conexão. E se eu não alimento, se eu não desperto, ela não vai brotar sozinha, né? Por exemplo, tem famílias que já vêm já vêm famílias religiosas, crianças que já crescem naquele ritmo, ok? Mas às vezes também a religião e o espiritual não se conectam, né? Eu vou à missa, eu vou tudo, eu rezo, nananana. Mas o espiritual, a caridade, o eu interior, né, tá carente, né? Eu vou ler um trechinho sobre esse assunto da fé, especificamente, no livro do Alexandre Gansella, que ele é ali de Joaçaba, né? Que ele já foi palestrante aqui nosso. O Espiritismo da Moral ao Trabalho é o nome do livro dele, para quem não conhece. Só vou ler um pedacinho aqui que tem a ver com o que a gente está conversando. No capítulo 15, sobre a fé. A falta do movimento transpessoal
elevado faz com que as ideias sejam exteriorizadas antes de se tornarem aprimoradas e suficientes para se transmitir. Então, o princípio tendo sido esquecido, as demais coisas que dele saem também serão, e outras serão modificadas conforme se quer, e não o que realmente é. Não é o ser que adquire a fé, mas a fé que o abarca, preenchendo aquilo que nele é insuficiente. Ela não é algo que se tem, mas algo que se sente. E quanto mais a alma se entra aos seus desígnios que levam, mais sente as suas raízes nutridas e passa a olhar tudo com outros olhos. Há quem diga que a fé é uma unidade divisível, porém eu não as vejo da mesma forma, mas algo que desperta conforme o estado de consciência de cada um, e não sendo ela mais pertencente nem para uns, nem para outros. Não é propriedade da crença, mas da evolução da natureza, né? Então, assim, Deus não me deu mais fé do que o Luiz. É a gente que, o estado de consciência de cada um, que vai desenvolver, né? A fé. Então, é o que a gente ouve falar, né? Nós somos um templo, a gente tem a cura dentro de nós, a gente tem a solução dos problemas dentro de nós. E isso é mais difícil, né? Do que falar, tá ali, ó, pega ali, né? Seria mais fácil. A vida na Terra é uma transição, tem início, meio e fim. E se a gente começa a pensar mais dessa forma, a gente para de gastar tanta energia com coisas pequenas. Vivemos momentos de muita dor, realmente muito difícil. E às vezes aquilo parece impossível de atravessar. E a única coisa que sustenta é a fé. Quando você se abre para um mundo que está ali disponível, você ganha uma nova força. E consegue atravessar de maneira surpreendente aquilo que parecia impossível. Então, a gente vê, né, tantas pessoas que passaram e se curaram de um câncer, ou passaram por um acidente muito grave, ou enfim, alguma doença, alguma coisa no corpo físico. E às vezes, né, a gente até questiona, até essa semana que passou, eu questionei uma cliente minha, super nova, assim, ela me falou que passou por um câncer e tal. Eu falei, nossa, que forte que você é. Eu falei, né? Ela disse, não, veio a força, né? Não foi uma coisa que eu adquiri, que eu... Com certeza, o que ela fez? Ela desenvolveu a fé, né? A fé que ia passar, porque da onde vem isso, né? Para passar, se a gente parar para pensar uma coisa super desafiadora, né? Então, agora entrando na terceira parte que a gente conversar, seria o como, né? De que forma se conectar com essa fonte. De que forma vem o auxílio, por exemplo, né? Então, tá. Então, eu vou me conectar com essa fonte, mas como é que ela vem, né? De que maneira? Vou ler mais um trechinho aqui do livro do Alexandre. Aqui. É o capítulo 14. Desequilíbrios emocionais auxiliares. A maior luta do ser, inconsciente de suas falhas e da sua vulnerabilidade, é a busca da calma e da serenidade. Notemos as disputas que circundam os egos que inflam facilmente, são convites assinados por causadores desequilibrados, facilitando a atração obsessiva das quais energias vibratórias. No que se refere à mudança comportamental daqueles que não se cansam de buscar dia a dia, cientes da caminhada da redenção, em hora apropriada, são auxiliados através de espíritos, servidores do Cristo, que nunca são permitidos carregarem nas costas ninguém, muito menos resolver problemas particulares.
o que seria burlar ou anular as oportunidades de progresso individual. Porém, não deixam os que realmente se comprometem com a vida à mercê, vazios e sem auxílio. A ação sempre bem-vinda dessas mãos luminosas oferecem conselhos às almas, por vezes desnutridas do discernimento lógico. Esse auxílio nunca é realizado por prazer, mas por estarem em condições reais de estenderem as mãos nas horas sempre dispostas por amor. São milhares as formas de auxílio e sempre deixam na consciência, que é intuitiva e inspirada, disseminado o átomo da energia conselheira, que em grande maioria é despercebido. Os espíritos devotados e benfeitores na missão divina agem por vias sutis e, sem alarme, buscam fontes energéticas emergenciais tiradas do cosmos, de si próprio, e também através de outros espíritos doadores, desencarnados e encarnados, buscado determinados lugares, por vezes próximos na vizinhança dos próprios necessitados. Muitas vezes o auxílio vem através de ocasiões alheias, em locais em que a pessoa esteja presente por algum motivo necessário. Mesmo que não esteja envolvido por primeiro grau sobre tal, uma ponte é formada, intermediando por aquele que garante ser conselheira, chamando a atenção, orientado, pacificando o coração através da descarga energética facilitadora dos impulsos vigorosos. Então, lindo, né? A gente saber o quanto a gente é auxiliado e nem percebe, né? Claro que sim, isso vai muito da gente estar aberto, né? Da gente ser um canal a receber, né? Mas até os corações mais difíceis, mais duros, recebem o auxílio, né? Que é o que a gente vê muito aqui em atendimento também. Então, eu listei aqui 15 formas de se conectar com a fonte divina. Uma delas é a respiração consciente, que é o exemplo que eu dei, né? Sobre mim ali. Então, realmente, assim, parece besteira, sabe? Eu já tinha ouvido falar muito, presta atenção na respiração, tal. Mas você não leva a sério. Até que você tente fazer e sente diferença mesmo. A segunda forma de se conectar com a fonte, talvez a mais importante, é a oração, né? Que é o nosso canal direto, né? Que é onde a gente abre o coração, como o Alexandre falou ali, e recebe o auxílio de encarnados ou desencarnados, onde a espiritualidade usa, né? De pessoas, de situações, para nos trazer o auxílio. A terceira forma é a leitura edificante, né? Que transforma muito e nos conecta muito também, nos traz além do conhecimento, e claro, a conexão, né? Quarto, o estudo, né? Então, a gente entender tudo isso, porque, como eu falei antes, a nossa cultura não vem nos ensinando isso, né? Mas se a gente busca, aprende, como a gente está fazendo aqui agora, esse conhecimento com certeza nos ajuda muito a nos conectar. A quinta forma de se conectar com a fonte divina é o autoconhecimento e a autorresponsabilidade. Então, é aquilo de não depositar no outro o problema ou a solução da nossa vida, né? A sexta forma é a conexão com a natureza e os animais, né? Então, se a gente parar para pensar, Deus coloca as coisas mais puras e divinas e energeticamente poderosas de forma gratuita, né? Que é a natureza, que é uma flor, que é uma cachoeira, sentir a energia de uma cachoeira, de uma mata, desde a chuva, né? E dos animais também, com certeza, que são extremamente puros, né? Não tem a maldade do ser humano.
A sétima é as boas companhias, né? Porque quando a gente está em companhia com alguém, amigo, enfim, colegas, há uma troca de energia direta, né? E a gente pode escolher com quem, e deve, né? Escolher com quem fazer essa troca de energia, porque por mais que eu sou uma pessoa para frente, tenho uma energia boa, mas você um dia vai estar um pouquinho para baixo. E aí você vai conversar com aquele teu amigo que já é bem para baixo, aí juntou tudo. O oitavo, estado de presença, né? Que tem a ver com aquela questão da respiração, né? Então, o que a gente faz muitas vezes é estar no passado, pensando o que fez, o que não fez, o que ontem aconteceu, o que hoje de tarde fez, se de manhã, ou então pensando amanhã. Amanhã eu vou ter que fazer isso e aquilo, e assim vai a nossa mente o dia inteiro, né? Passado, futuro, passado, futuro, passado, futuro. E quando a gente para, respira, olha para o sol, se conecta, né? Fica no estado de presença, com certeza há uma conexão com a fonte, com o divino, né? 9, alimentação consciente e beber água. Então, por que isso nos conecta com a fonte divina? Porque é a gente estar cuidando do corpo físico que nos foi emprestado, na verdade, né? Não é nosso, que a gente vai levar a nossa alma. Então, o corpo é um empréstimo. É o mínimo que a gente pode fazer é cuidar, né? E respeitar. 11. Ser seletivo com o que ouve e o que vê na TV, na internet, né? Muitas vezes às vezes parece besteira, assim, ver um filme de guerra, um filme de violência, e vai dormir e sonha, nossa, essa noite eu tive pesadelo, ou me bati a noite toda, não consegui dormir bem. Claro, foi as últimas coisas que você viu, que ficou armazenado, e aquela energia, né, você foi para onde estava. A 12ª forma de se conectar com a fonte, então, é a conexão com o belo. O sol, o mar, o rio, as ervas, né, as pedras, tudo isso. E que é natural, que é de graça, que está aí para todo mundo, né? E não custa nada. Não é um remédio que tem que ir na farmácia comprar. E, principalmente, essa conexão é através do agradecer essas dádivas, né? Que elas estão ali para nós todos os dias. A gente que não se atém a elas. 13º, falar menos e ouvir mais. Não sei onde é que eu ouvi isso, mas eu achei engraçado. Que não é à toa que a gente tem duas orelhas em uma, né? E que a gente aprende muito mais, né? E falar demais não pensa, o canal vai automático. 14ª, praticar a caridade. Nós somos seres que fomos criados com a necessidade de dar e receber, né? É da nossa índole, né? Fomos criados assim. Só que esse dar precisa ser de uma forma genuína, né? Sem cobrar, sem querer mostrar, sem querer... Para que daí venha o receber, né? Porque se não receber, não vai vir. Outro item. Desejar em silêncio a felicidade e a alegria toda vez que encontrar com alguém. Parece uma coisa tão simples, né? Mas que a gente não faz, né? Às vezes o que faz é o contrário, julga. Olha, a cabeça já automaticamente não gostei desse vestido, né? Ou fulano veio. A mente na hora, né? E se a gente começa a mudar essa consciência, né? De lembrar, de ir em silêncio,
de desejar felicidade e alegria ao encontrar alguém, com certeza aquele sentimento vai para ela, não vai ficar o restinho para você, né? E última, descobrir seus dons e trabalhar com isso se possível, né? Porque todos nós fomos criados com um donzinho voltado a isso ou aquilo, ou mais de um, né? Tem gente que tem mega dons, e tem gente que tem uns dons bem pequenos, mas é um dom, né? E, se possível, trabalhar com isso, porque nem sempre é possível, né? Mas se não for possível, pelo menos tentar que esse dom seja uma forma de caridade, né? Que aí você pode fazer sem medidas. Então, é isso que eu queria conversar com vocês hoje, deixando um reforço que cabe a nós estabelecer essa conexão divina, né? E eu convido todos vocês a tentar, na medida do possível, tomar essa consciência a cada dia. É isso. Logo nós já começamos os atendimentos, né? Você quer fazer encerramento? Uhum. Então, vamos nos concentrar para a nossa oração final. Sempre que orares, lembra-te dos seus desafetos, daqueles que deves dia torminante incluir em teus pensamentos de paz. Aqueles que, sem que saibas o motivo, não se afinizam contigo. Daquele que te inspiram menor simpatia, no entanto, estão sempre cruzando nos teus passos. Daquele com que os quais muitas vezes nunca dialogaste, mas vivem comentando a teu respeito. Daquele que invejam por te suportarem ser o que não és. Daqueles que indiretamente refizeste e não te ofenderes a chance de reconciliação. Daqueles que tornassem inexplicavelmente pelo teu fracasso. Daqueles, enfim, que induzindo-te, desmentindo-te, te motivam a ser melhor do que és. Então, com essas palavras do Orai Vigiar, agradecemos a espiritualidade por mais essa noite, por esse momento de estudo, de reflexão, que possamos absorver aquilo que mais necessitamos, aquilo que mais precisamos para o nosso aprendizado, para o nosso melhoramento, para a nossa evolução, cada um no seu tempo, no seu estágio evolutivo. Com a oração da Ave Maria, encerramos essa primeira parte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nosso desencarne, que assim seja. Muito obrigado.